Então vamos continuar aí o react das aulas do curso Sobreviver, do Carlo Guaragna. Então, nessa aula, o Carlos se propõe a ensinar como você nutrir a sua alma. Então, essa é a proposta da aula e ao longo das duas primeiras aulas, ele veio trazendo bastante questões da religião cristã e agora ele dá uma mudança total de rumo e começa a apresentar a visão do Samkhya. Só que ele apresenta a visão do Samkhya, que é uma filosofia indiana que dá base para toda a cosmovisão do hinduísmo, como se essa fosse a visão de todas as religiões. E eu não sei como ele teve coragem de falar uma coisa dessas. Mas vamos analisar ponto a ponto e vamos ver o que o Carlo tem a dizer sobre como você vai nutrir a sua alma. Então vamos começar lá, ele já apresentando declaradamente essa visão de que, na visão dele, autoconhecimento é um processo de espiritualidade e que a transcendência é a busca final de tudo. Só que ao longo de 5 horas, ele não se propôs a gastar 2 minutos para explicar o que é essa transcendência que ele tanto fala. Ele nunca explica isso, ele deixa sempre em aberto com uma ideia de que se você alcançar essa alma que ele tanto fala, você vai ter essa transcendência que ele também não explica o que é. Ele só vai falando coisas aleatórias ali e basicamente ele se propõe a ensinar você como chegar nessa alma, porque esse é o objetivo aqui, como que você vai nutrir a sua alma se você não sabe um processo para chegar lá. Então é isso que ele se propõe, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o que ele falou na aula 2, que é a aula que a gente viu anteriormente, e vai apresentar ali os seus argumentos. Espero que essa aula 2 tenha feito muito bem para você, eu espero que ela tenha aberto uma perspectiva de realidade, de existência, que talvez você tenha se esquecido, né? Talvez você já tenha vivenciado experiências na sua vida que lhe mostraram essa face oculta da realidade, né? Porque realmente aquilo que a gente não enxerga com os nossos olhos, ou ouve com os nossos ouvidos, ou toca com a nossa mão, muitas vezes torna-se motivo de descrença, né? Mas eu espero. Então, pessoal, o que é melhor na opinião de vocês? Você acreditar nas coisas que você consegue ver com os seus olhos, nas coisas que você consegue perceber com os seus sentidos, naquilo que existe algo lógico ou na palavra de alguém que está se propondo a nutrir a sua alma? Então, vamos pensar um pouquinho aí o que é mais coerente. Então, o Carlos está dizendo que as pessoas são descrentes. Ainda bem, porque você vai sair acreditando numa coisa que qualquer pessoa fala, é muito melhor você confiar nos seus sentidos. É claro que os sentidos podem enganar, mas por isso que só os sentidos não servem. Serve o quê? A lógica, serve a experimentação, todas essas propriedades elas vão nos dando como um mapa da realidade. A gente vai compondo a nossa realidade e vai entendendo a realidade usando esses diferentes artifícios. Mas na visão do Carlo, basicamente, você tem que acreditar e pronto, acreditar especialmente no que ele está falando. Espero que essa aula 2 aí tenha recuperado em você um senso de realidade transcendente, né? Tá, e o que é esse senso de realidade transcendente? Em nenhum momento, em 5 horas, ele fala o que é isso. Na visão do yoga, a transcendência é você transcender todo o sofrimento humano, é você chegar numa consciência que observa e que você transcende todo o sofrimento humano. Só que se você chegar nessa consciência e ficar plenamente vivendo nela, você não vai conseguir interagir com as pessoas, você não vai conseguir interagir com o mundo. E aí vale a pena você ficar só na consciência observadora, só lá como praticamente num estado vegetativo, só observando. Essa é a proposta do yoga no fim. É isso que o yoga busca como transcendência. É essa transcendência que o Carlos está falando? Eu ainda não sei. Ou é a transcendência na visão cristã, que é o que ele adota para a vida pessoal dele. É a visão cristã, que você não vai cometer nenhum pecado, você vai seguir a doutrina, você vai seguir tudo que está escrito na Bíblia, e daí você vai se juntar ao Senhor assim que você falecer. Explica, Carlos. Explica porque a gente não entendeu ainda, não ficou claro qual que é a sua transcendência. Ou seja, transcendente é o que transcende, é o que vai além dessa realidade física e material que nós vivemos, tá? Afinal de contas, o yoga ele tem o objetivo de autoconhecimento.
Isso é verdade. E aqui vem um ponto que é a diferença do Neuro-Yoga para o Yoga tradicional, que é o Yoga que o Carlo aqui ele apresenta, mas esse é a visão do Yoga mainstream, é a visão que você vai ver no perfil da Mayara Beckhauser, é a visão que você vai ver no perfil da Bianca Vita, é a visão do Yoga que você vai ver no Roberto Simões, é a visão do Yoga que você vai ver em todos os professores de Yoga. Você vai ter essa ideia de que o Yoga busca o autoconhecimento por uma via espiritual, por buscar um mundo além. O Neuro-Yoga não entra nesse assunto, ele não entra na questão da transcendência, porque não existe evidência disso. E além disso, como a gente vai ver hoje no Samkhya, essa proposta de ficar na consciência só observando o tempo todo, eu não desejo isso, então eu não ensinaria isso para os meus alunos, apesar de estar escrito dentro das escrituras. Então, na minha visão, o autoconhecimento não é transcendente. O autoconhecimento é você conhecer aspectos do seu corpo, dos seus aspectos emocionais, aspectos da sua mente, coisas concretas, não nada transcendente. Tudo que está relacionado com o seu corpo, com coisas que você consegue realmente mensurar. E a partir desse conhecimento, você usar isso para viver uma vida melhor. Só que você vai continuar tendo que se deparar com o sofrimento, você vai ter que continuar se deparando com a angústia, você vai ter que se deparar com um mundo que é escasso e que não tem todas as coisas que você quer. Você pode melhorar a sua relação na existência? Pode. Conhecendo melhor esses sistemas, você consegue melhorar isso. Mas você vai conseguir transcender, eliminar tudo isso? Não. Na minha visão, não. Na visão da biologia, não. Na visão da ciência, não. Das neurociências, não. Somente na visão de quem acredita puramente nas escrituras do yoga. Certo? E aqui a gente já vai rumando, né? Orientando o bico do navio, né? O bico da proa, a proa do navio, para o tema de hoje, certo? Qual que é o tema de hoje, então? O enfoque do yoga é o autoconhecimento, certo? É o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele está para a cosmovisão, né? Nessa área, nessa dimensão espiritual. Então, isso realmente não deu para entender. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. O autoconhecimento está para a cosmovisão nessa visão espiritual? Não entendi. Então, todo mundo que pratica yoga, de algum modo, caiu, né, de paraquedas numa prática, certo? Que visa uma coisa, o autoconhecimento. E esse autoconhecimento... Então, daí vem essa diferença do Neuro-Yoga para o Yoga tradicional. No Neuro-Yoga, essa prática é para melhorar aspectos corporais, aspectos físicos, aspectos cerebrais, aspectos do seu sistema nervoso central. Na visão do Carlo, é para transcender para um mundo além que ele não explica o que é. Mas isso, como eu falei, não é só dele. Se você for buscar aí, e mesmo Jonas Massete, essas pessoas que são desse meio, você vai ver que eles sempre vão falar dessa ideia de que como se existisse um outro ser dentro de nós ali que está observando tudo e que esse ser é o que sabe das coisas e que sua mente não é você está sendo confundido pela sua mente. O que existe é essa consciência por trás de tudo. Ele tem a orientação transcendente, tá? A orientação transcendente, ou seja, ele ruma em direção a esse mundo espiritual. De novo? Ok? Mas você vai olhar para mim, depois de toda a aula que a gente teve na semana passada, e vai falar o seguinte: mas Carlo, entendi, tudo muito legal, tudo muito bonito, mas eu estou no mundo material, né? Eu estou aqui onde tudo é mudança. Realmente, eu queria saber isso aí, eu também entendi isso aí. Para mim, eu tô no mundo material. Para você também. Porque você tá prometendo aí o encontro com a alma, você tá prometendo nutrir a alma, mas no final do dia o que você quer é uma questão material. Você quer que as pessoas comprem o seu curso, que é algo material. Isso vai te dar a possibilidade de ter mais questões materiais. Se você tivesse só preocupado com as questões do mundo espiritual, o seu curso seria de graça. Você não precisaria cobrar para ele. Se você tivesse só preocupado com as questões do mundo espiritual, você não precisaria alugar uma casa maravilhosa. Você poderia viver no meio do mato. Porque a matéria não importa, Carlo. Não importa isso que você está falando. O mundo espiritual é mais importante. Então, o que é mais importante? Viver no meio do mato, totalmente conectado com essa alma que você se propôs a nutrir, ou viver um mundo material de conforto que você vai buscar aquilo que é melhor para a sua vida. Então,
assim, existe uma incoerência entre o que você fala e o que você pratica na sua vida. Se você realmente acredita que consegue fazer com que as pessoas tenham aí a nutrição da alma delas, libera o seu curso, cara. Imagina que coisa boa que você vai fazer, imagina quanto você vai nutrir a sua alma. Libera o seu curso custa hoje R$ 6.500, um monte de gente vai poder fazer, cara. Hoje tem um monte de gente que não pode. O tempo todo. Eu estou aqui onde tudo é nascimento, morte. Nascimento, morte. Ou transformação. Né? Eu estou aqui nesse mundo e é aqui que eu me deparo quando eu penso, por exemplo, na minha vida, certo? Então todos nós estamos, de algum modo, né, rodeados por essa existência transitória, essa existência impermanente, né, onde tudo muda o tempo todo. Ok, certo? Tá certo, isso aí. Então, essa é a nossa primeira... esse é o nosso primeiro ambiente quando nós nos conectamos à vida, quando a gente observa a vida, simplesmente quando a gente observa a vida, a gente vê isso, certo? E eu gostaria de puxar aqui, né, todas as lógicas cosmogônicas. Ó, pessoal, então agora, vamos ver qual foi a proposta dele. Ele vai puxar todas as visões cosmogônicas, todas. Ele sabe, inclusive, qual que é a visão cosmogônica do povo que vive em Papua Nova Guiné. Porque ele está falando que ele vai fazer todas. Ele sabe quais são dos mongóis. Ele sabe qual a cosmogonia do povo que vive no Congo. Todas são iguais na visão do Carlo. Você realmente acha que o Carlo estudou todas as cosmovisões ou ele estudou uma e está achando que todas são iguais? Que existem, né? Eu até ia trazer um livro aqui para fazer umas citações, mas como eu acabei de me mudar... Ele só não vai citar porque ele perdeu os livros dele, cara. Isso. Você lembra quando a gente ia pro colégio que a gente tinha esquecido, não tinha feito o trabalho, daí a gente falava que, não, eu fiz o trabalho, mas é que quando eu tava saindo, meu cachorro fez xixi em cima da página. Pra mim é a mesma desculpa. Olha, ele só não vai citar todas as cosmovisões, eu vou até voltar aqui pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Ele só não vai citar todas as cosmovisões do mundo porque ele está fazendo mudança e aí ele não acha os livros. Mas se ele tivesse assim organizado, ele estaria citando aqui todas as e ia trazer referência de todas. Tá, pessoal? Então é isso. O cachorro fez xixi no trabalho do Carlo. A gente vê isso, certo? E eu gostaria de puxar aqui, né, todas as lógicas cosmogônicas que existem, né? Eu até ia trazer um livro aqui para fazer umas citações, mas como eu acabei de me mudar, né? Tá tudo em caixa, então tem caixas e caixas de livro. Putz. E eu não estou conseguindo encontrar os livros que eu quero, tá? Então eu vou ficar devendo para vocês aí algumas referências, tá? Mas isso não tem problema. Mais para frente aí nos cursos a gente retoma esse assunto. Então é assim, tá? Pessoal, se fizer o curso ele apresenta lá. Sempre que a gente fala em cosmogonia, sempre que a gente fala em criação, em processo de criação do mundo, né, como uma cascata, né, um processo de criação do mundo é um processo de cascata, em todas as cosmogonias é exatamente igual, né? Então a gente tem inicialmente a figura, né, de uma pessoa, de um ser que é um criador, tá? Se você quiser interpretar o grande criador como o Big Bang, você pode também interpretar, tá? Nesse caso a gente não está aqui mais batendo nessa tecla, enfim, religiosa, beleza? Mas todo o processo ele vem de uma escala, tá, mais sutil, ou seja, um modo de existência mais sutil. Então você pode imaginar. Então, ele está dizendo que todas as cosmogonias começam com o processo do mais sutil para o mais denso. E não importa, porque o Big Bang está no meio, então não é religioso. Claro que é religioso, porque o Big Bang não é nada do mais sutil para o mais denso. Pelo contrário, Carlo, a massa estava toda densificada na ponta de uma agulha. Então, como que é do mais sutil para o mais denso também no Big Bang? Que todas seguem a mesma lógica. E isso aí não é verdade, porque
uma determinada civilização que mora no Tahiti, eles acreditam que primeiro veio o Sol. E por que o Sol é mais sutil do que, por exemplo, o ar? Então, tá errado, tá totalmente errado essa visão. Isso aí que você tá falando é unicamente pro Samkhya. Se você pegar a cosmogonia do islamismo, é diferente, não existe esse processo aí do mais denso pro mais sutil, ou do mais sutil pro mais denso. Na visão cristã, inclusive, cara, que é o que você segue, você não sabe. Deus não criou as coisas mais sutis primeiro e as mais densas. Isso é unicamente do Samkhya. Isso é unicamente do Samkhya. E o Samkhya é uma filosofia que deu base pro hinduísmo. E o que o Samkhya faz, e aí eu vou apresentar um pouquinho o que eu tenho de referência aqui pro Samkhya. Então, pessoal, eu escrevi 2 livros sobre Samkhya. E o Samkhya foi o que me fez definir de que a transcendência não era possível. Esse aqui é o primeiro livro que eu fiz, que é mais uma introdução, tá? Samkhya Karika. E depois eu escrevi esse outro livro, que é uma tradução do texto clássico. O texto que funda o Samkhya é esse aqui, ó, Samkhya Karika. Eu não tinha encontrado nenhuma tradução em português, eu fiz a tradução. E o Carlo não faz ideia do que é isso. Ele até deve saber que o Samkhya Karika é a base. O Samkhya Karika tá pro Samkhya, assim como o Yoga Sutra tá pro Yoga. Ele é a obra fundadora dessa filosofia. Eu tenho certeza que o Carlo nunca leu isso aqui. Ele nunca leu o Samkhya Karika, tá? E isso aqui é um livro meu. Eu fiz essa tradução, isso aqui está até à venda disponível. Mas foi o estudo do Samkhya que me fez comprovar de que a existência não era possível. O Samkhya, o estudo do Samkhya foi a última pá de cá no cemitério do que eu acreditava, ali no caixão do que eu acreditava que seria possível com relação à transcendência. Porque eu, quando comecei a estudar yoga, e eu fui professor de yoga, sou ainda, né? Fui durante muitos e muitos anos, eu acreditava nessa transcendência pela via do yoga, que era essa via do Samkhya. Mas o estudo do Samkhya Karika, ele me deu uma visão real do que o Samkhya Karika se propõe, e o Samkhya Karika, ele só propõe uma transcendência na morte. Então como é que você vai fazer uma transcendência em que você nunca vai chegar só quando você morrer? Então eu não quero essa transcendência, eu prefiro viver no mundo que eu consigo perceber, entender as coisas tais como elas são e não ficar imaginando. Então o que o Carlo propõe aqui é que para você criar e entender a realidade de como o universo começou, basta você imaginar. Simplesmente você imagina ali e você já tem a verdade. E ele está dizendo, a minha imaginação é uma excelente ferramenta. Bom, então não precisa nem estudar, porque é só imaginar. Você pode imaginar qualquer coisa e dizer, ó, isso aí é verdade. E de fato, antigamente, todas essas cosmovisões eram muito baseadas na imaginação, porque esses caras não tinham acesso a determinadas informações. Então uma parte eles percebiam, eles pensavam, mas uma outra grande parte era a imaginação da cabeça deles. Com o tempo, à medida que o materialismo, que é tão condenado pelo Carlo, foi criando mais técnicas, mais ferramentas, a gente começou a analisar melhor as coisas tais como elas são no universo, de forma que hoje a gente consegue pegar informações de coisas que aconteceram há milhões de anos, que aconteceram atrás, e não são nada de imaginação, tudo é fruto de ferramental, de comprovações, de evidências. Você consegue tirar uma foto do universo e conseguir trazer ele mais para trás, fazer uma projeção para frente baseado em coisas reais e não em imaginação. Ele propõe aqui que você compreenda as coisas a partir da imaginação. Por exemplo, tá? Para fazer esse exercício imaginário, né? A imaginação uma grande ferramenta que nós temos. Tá? Você pode imaginar que no começo tudo era o silêncio. Sim, você tá? pode imaginar qualquer coisa. Não havia luz, não havia nenhum objeto. Só havia a presença sólida do silêncio. E esse silêncio, ele era também uma consciência, ou seja, ele percebia a si mesmo, e em algum momento ele resolveu que ele queria perceber algo além de si, certo? Então ele se perfaz, né? Ele pega o si mesmo, ele pega a ele mesmo, e uma parte dele, ele desequilibra, ele gera um atrito, ele gera uma mudança, ele gera uma transformação. E esse atrito... Bom, pessoal, eu não entendo profundamente de cosmovisão católica, tá? Mas ele diz que todas são iguais. Isso que ele está falando do silêncio, do atrito, é isso que é explicado na Bíblia? É isso que é explicado no Novo Testamento? Não. Não, o mínimo que eu sei que não.
Então, se todas as cosmovisões são iguais, como que está acontecendo agora? Que explicação é essa do silêncio? Essa explicação tem um lugar, todo mundo sabe, todo mundo que estudou minimamente hinduísmo sabe. Isso aí vem do Samkhya. Não tem em outro lugar essa explicação. Então, como assim todas as cosmovisões são iguais, Carlos? Explica isso para nós, porque o que você está explicando aqui é Samkhya puro. Esse desequilíbrio, essa transformação, certo? Por isso que, enfim, em todas as cosmogonias também, né, em todos os processos de criação, isso surge, né, o universo surge, a realidade material surge a partir de uma vontade divina. Né? Ou seja, há um desequilíbrio, esse desequilíbrio foi causado por alguém, né, para criar esse universo, né, que nós estamos morando aí de passagem, certo? Então, a partir disso, existem movimentos, né, movimentos sutis, e esses movimentos sutis eles vão criando atrito. Essa criação de atrito, você pode imaginar que ela cria uma temperatura, né, pelo atrito se cria calor, e pelo calor se cria o som, né, o atrito entre as coisas também cria o som, e assim, dessa forma, as ondas sonoras elas vão se projetando em direção ao espaço e vai fazendo vibrar todo esse espaço, isso vai se expandindo e essa transformação aos poucos, que é quase invisível, vai aos poucos dando vida ao que a gente entende como matéria. Né, desde a matéria mais sutil, o ar, o espaço, né, o calor do fogo, a umidade e, por fim, a terra. Né? Então você pode entender esse processo de criação, né, como algo muito sutil e que no final desta cascata de criação estamos nós aqui, né, com esta forma. Né? Estamos nós aqui em um mundo composto pelos elementos esses que estiveram como potência, né, na criação desde sempre. Beleza? Então, beleza. Esse processo cosmogônico, né, esse processo de criação do universo, ele sempre se dá do mais sutil, ou seja, nós temos um ser transcendente, nós temos uma realidade sutil, e o último degrau, o último a ser criado, né, é a matéria. Bom, então aqui já começa uma divergência entre a visão científica e a visão que a gente adota no Neuroyoga para o que ele está explicando aqui, que é a explicação do Samkhya. Então, na ideia do Samkhya, Carlos não conseguiu me explicar muito bem isso, mas como o sutil seria a parte de consciência, depois a parte de mente, depois a parte dos próprios sentidos e finalmente chegaria na matéria. Então, eles falam que é essa cascata do mais sutil para o mais denso. Agora, você acha que já existia uma mente, e aí depois é que criou a matéria, depois é que criou o grão de areia? Ou o processo foi o contrário? Houve a explosão do Big Bang, tudo se espalhou, a partir disso existia matéria, existiam planetas, começaram a haver diferentes combinações eletroquímicas, essas combinações eletroquímicas deram a origem aos primeiros sistemas nervosos, ou anterior ainda, deram origem às primeiras bactérias, que depois deram origem aos primeiros sistemas unicelulares. Esses sistemas unicelulares começaram a se amalgamar, conseguindo criar formas cada vez mais complexas, começaram a ter interações químicas que desenvolveram há 500 milhões de anos o primeiro sistema nervoso bem simples que apareceu nas hidras, e depois esse sistema nervoso foi evoluindo até o que a gente conhece hoje como cérebro, como sistema nervoso central, como mente. Ou você acha que a ideia mais lógica é a do Carlo, que já existia uma mente e daí foi sendo tudo sutilizado até que bateu lá no fundo na matéria, mas a mente já existia. Hã? Já existia a mente quando a Terra foi criada aqui, quando a gente criou, quando estava a Terra há 4,5 bilhões de anos, existia a mente, existia sistema nervoso central, existia sentidos? Não. Então, essa ideia de que todas as cosmovisões, inclusive o Big Bang, partem do mais sutil para o mais denso, balela, falácia, mentira. Isso só acontece dentro do Samkhya. E essa visão ela é quebrada desse sentido. O que eu acredito? Eu sou um emergentista. O que é o emergentismo? Ele acredita que foi a partir da interação entre corpo, né, o que a gente entende como corpo, cérebro e ambiente, que foi criando o que hoje a gente chama de mente. Então é a partir dessa interação. O Carlos já acredita que um ser maior lá,
Jogou tudo, jogou o mais sutil até a matéria e depois agora a gente vai tentar voltar para esse ser transcendente. Terra, água, fogo, ar. E no hinduísmo ainda espaço, né? Terra, água, fogo e ar, na cosmogonia grega, né? Mas o espaço também na cosmogonia hindu. E daí, se for pegar, por exemplo, o Shivaísmo da Caxemira, nós temos quase 40 tattvas, né? Ou seja, 40 graus de existência antes de existir, né, praticamente esse sistema material, né? Se for pegar na cosmologia Samkhya, nós temos 25 tattvas antes de chegar nesse degrau mais denso, né? 20 tattvas antes de chegar nesse degrau mais denso, mas todos esses sistemas, né, que explicam de algum modo a criação, eles surgem do mais denso para o mais sutil. Da onde, isso, cara? Mais uma vez falando isso de novo, que todos os sistemas, da onde, cara? Da onde que você tira isso, cara? Como que você tem coragem de apresentar isso? Porra, cara, realmente os seus alunos, cara, eles não devem ter nenhum senso crítico, sabe? Eles devem acreditar em tudo que você fala. Por isso que eu comecei até chamando você de pastor, cara, porque você fala as coisas sem nenhuma lógica, você sai falando aí e quer que as pessoas acreditem em tudo. Como assim, cara? Como todas as cosmovisões são todas iguais, todas têm essa lógica aí, que é a lógica do Samkhya. Você está assumindo que todas as cosmovisões do mundo, todas que foram criadas em todas as culturas, seguem a lógica do Samkhya, e não é verdade. Atestar na nossa própria experiência, né? Isso é muito fácil. Tudo o que existe fisicamente hoje, né, anteriormente foi pensado. Tudo que existe hoje anteriormente foi pensado. Mentira, mentira. A matéria existiu antes do pensamento. É lógico isso, Carlos. É só você botar uma cronologia de como as coisas aconteceram no universo. Se você não sabe, estuda minimamente aí, cara. Vai ver uma série do Cosmos, por exemplo, cara, do Carl Sagan. Você já vai aprender que não é nada disso. O ser humano nem existia na Terra e existia a Terra. Você tá dizendo o quê? Tudo que existe foi pensado antes. Tá bom, a Terra existiu antes do ser humano, o ser humano pensou e a Terra existiu, o ser humano pensou e existiu o mar, o ser humano pensou e começou a existir as plantas, sendo que as plantas são muito anteriores ao ser humano. Então como assim, cara? Tudo que existe foi o ser humano pensou antes. Que mentira, cara. Nossa própria experiência, né? Isso é muito fácil. Tudo o que existe fisicamente hoje, né, anteriormente foi pensado. Né? Basicamente isso, foi pegar qualquer coisa, tudo, né? Por exemplo, que o ser humano criou, né? Ou seja, nós temos a criação da natureza, certo? E nós temos aquilo que a natureza cria, ou seja, ela usa a natureza para recriar a própria natureza, que é o caso, por exemplo, de uma parede, né? Uma parede, né? O ser humano foi lá, o ser humano é natureza, ele pega outros elementos da natureza e transforma aquilo que é elemento da natureza em uma outra coisa. Né? Então ele está usando a natureza. Só que isso não quer dizer que tudo foi pensado antes. Para transformar a própria natureza. E a natureza se transforma por ela mesma. Por exemplo, cai uma chuva, transforma a floresta, por exemplo. Nada pensado pelo ser humano. Então não é que a matéria foi. O que o ser humano cria é o que ele cria. Aí é óbvio que ele tem que pensar para criar alguma coisa. Né? E tudo isso que o ser humano cria, antes de estar concretizado materialmente, ele percebeu. Lógico, né, cara? Como é que ele ia fazer sem pensar, se ele pensa o tempo inteiro? Tudo foi articulado na cabeça dele e daí depois ele começa a agir concretamente. Tá, isso é óbvio, cara. Isso é óbvio. Como é que o ser humano vai agir sem pensar, cara? Primeiro você disse que tudo era criado a partir do pensamento. Daí você começou a ver que tinha uma incoerência, daí você começou a tentar consertar isso agora. Agora olha o que você está dizendo. Tudo que o ser humano faz, ele pensa. É essa a sua lógica. Precisava dizer isso? Precisava tomar o nosso tempo aqui, eu tenho que estar te ouvindo aqui para falar uma coisa dessas, que tudo que você faz, você pensa? Concretizar aquilo que ele pensou, né? Então, todo o acontecimento, tudo que realmente existe, é fruto de uma, por assim dizer, herança cosmogônica, né? Que é uma lógica do mais sutil para o mais denso. Tá? Isso. Agora trouxe esse negócio do mais sutil para o mais denso. O que isso tem a ver com a criação dos materiais humanos, cara? O que tem a ver do mais sutil para o mais denso? Porque assim, ou você assume que tudo é assim,
Então, se tudo é do mais sutil para o mais denso, realmente tudo tinha que ser pensado. Porque o pensamento, no seu ponto de vista aí, até porque o que é essa sutilização, né? Não tem nenhum parâmetro. Então, o que é a sutilização? Você não deixa claro, então não tem parâmetro. Mas você está dizendo que o pensamento é mais sutil do que a matéria. E aí, se o pensamento é mais sutil do que a matéria, tudo tem que ser pensado antes, realmente. Porque dentro dessa tua lógica de cascata. Agora, você já está dizendo que o que o ser humano cria é que precisa de pensamento, as outras coisas não. Pô, mas isso é óbvio, né, cara? Agora você já tá dizendo que não, que tudo vem do mais sutil pro mais denso. Então você fica assim, ó, por que isso? Porque o Samkhya, ele não consegue explicar essa questão. Ele não consegue explicar como a mente surgiu antes da matéria. Isso é impossível. Isso não tem como. A mente é fruto da interação da matéria, de vários processos químicos, de vários processos de adaptação do nosso cérebro depois com o ambiente. É isso que criou o que a gente chama hoje de mente. E não um pensamento do além, uma mente do além, que daí criou a matéria e depois vem o ser humano. Isso não é verdade. Não faz nenhum sentido lógico isso. Isso é uma coisa muito básica, isso é uma coisa muito simples, aliás, muito básico, mas eu preciso que você entenda isso, para que você entenda por onde nós vamos praticar o yoga, tá? O que acontece? Tem pelo do boot aqui no meu rosto. O que acontece? Quando a gente fala sobre essas questões de transcendência, de que existe algo, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, se existe alguma coisa a mais do que aquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, cheirar com nossas pobres narinas incompetentes, ouvir com os nossos ouvidos, tocar com a nossa pele, lamber com a nossa língua. Né? Você acha que não existe nada a mais do que isso, né? Nada mais a dimensão do seu próprio ser, nada mais a dimensão da própria existência, né? Essa história da transcendência, ela é muito bonita, sabe? Eu queria acreditar nisso. Sinceramente, eu queria acreditar que existe algo além. Agora, eu vou fazer algo só porque eu quero, só porque é bonito, ou eu prefiro ver o que está na realidade impressa na minha frente? Que não existe nada além dessa matéria. Não existe. Enquanto não conseguir comprovar, não existe. Imaginação. Imaginação é fruto de pensamento. Pensamento é parte da matéria. Agora, essa transcendência, que é esse mundo espiritual aí, que você está tentando vender, essa capacidade de nutrir a alma, isso não tem nenhuma evidência. Então, ou eu acredito no que você está falando, ou eu acredito em toda a base lógica e concreta que tem na minha frente. Eu prefiro acreditar nessa, porque faz mais sentido, é mais lógico. Eu não vou acreditar nessa tua ladainha aí. Bom, se você acha que não existe nada a mais... eu não acho que não existe. Essa é uma das duas maneiras que existem de você decepar, decaptar a sua inteligência. Olha aí, ó. Então, literalmente, você está dizendo que você é um gênio, cara, porque você é o cara que vai nutrir a minha alma. E outra, você está dizendo que o Einstein decepou a sua inteligência. Eu volto a falar. Einstein era materialista, ele não acreditava nesse mundo que você está vendendo aí. Como que eu sei disso? Einstein um dia falou, perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele falou assim, eu acredito no Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é algo materialista. E Spinoza, o filósofo, ele não acreditava na transcendência, ele falava que tudo era imanente. Tudo que existe está aqui, agora. Não existe uma consciência do além, não existe esse ser que você está dizendo aí. Então, você está dizendo que Einstein decepou a inteligência dele. Só que não é só Einstein, Carlos. Se você pegar hoje todos os cientistas de ponta, eles não acreditam na transcendência. Se você pegar a maior parte dos prêmios Nobel, não acredita na transcendência. E aí? Eles deceparam? E você é o inteligentão? Então explica isso, cara. E para de ser desrespeitoso com quem não acredita na transcendência. Porque todo mundo é ofendidinho quando você fala alguma coisa de religião. Agora, para falar de quem é materialista, você pode lascar o pau, falar que é um idiota, que decepou a inteligência. Não, cara, não. Quem decepou a inteligência é você com esse seu curso aqui. Você está decepando a inteligência de todo mundo que tem que perder tempo vendo isso. Pele, lamber com a nossa língua. Você acha que não existe nada a mais do que isso, né? Nada mais a dimensão do seu próprio ser, nada mais a dimensão da própria existência, né? Bom, se você acha que não existe nada a mais, certo? Essa é uma das duas maneiras que existem de você decepar, decaptar a sua inteligência.
tá? Isso eu quero que você entenda muitíssimo bem. Não entendi. Tá? Uma das melhores formas de você decapitar a sua inteligência é você achar que não existe nada a mais a ser compreendido que dê um sentido a essa realidade que você vive agora, né? Cara, o sentido da realidade é a realidade tal como ela se apresenta. Não existe um sentido do além que você quer vender. Você quer vender essa ideia do sentido do além, por quê? Porque você não tem como mostrar isso. Então logo você diz assim, ó, quer chegar nesse sentido do além? Faça o meu curso que você vai aprender a nutrir a sua alma. Agora, se não precisa, você faz essa ideia de que decepa, né? Não precisa, o que vale é o mundo espiritual, né? Curso de graça, cara. Dá o curso, abre a sua formação de graça aí pra galera, abre o seu aplicativo, porque enquanto você era um professorzinho de técnica corporal, fazia alongamento, fazia respiração, tava tudo certo. Agora você você quer ser um formador de professores e você tá envolvendo cosmovisão, filosofia, religião, transcendência e você não sabe argumentar. Por quê? Porque você é limitado intelectualmente, infelizmente, cara. Paciência, vai estudar mais, vai apresentar alguma coisa mais lógica. Agora, tudo que você apresentou nesse curso aqui foi isso. Comprem o meu curso que vocês vão chegar na alma, que é uma coisa que eu não explico. Comprem o meu curso que vocês vão chegar na transcendência, que é algo que eu vou explicar lá no curso. Lá eu vou apresentar os meus livros que estão encaixotados aqui, que eu vou mostrar pra vocês tudo que tá explicado lá, que agora tá muito bagunçado. Então é isso, esse foi o seu problema, entendeu? O seu problema foi quando você quis deixar de ser um professor de técnica corporal, que era uma coisa que você sabia muito bem, para querer explicar a cosmovisão de espiritualidade, que é coisa que você não faz ideia e você só tá falando abobrinha. Você só fala uma abobrinha atrás da outra. Você tá insultando todo mundo que não acredita em transcendência, dizendo que as pessoas são burras. É isso que você tá dizendo. Só que o burro aqui é você, cara. Você. Porque você não consegue se argumentar, você não consegue argumentar sem se contradizer. Você o tempo inteiro cai em contradição e você não explica as coisas. Você faz um monte de generalização, como essa de que todas as cosmogonias são iguais, só que você não leu nem duas cosmogonias, você sabe. Então é esse é o seu problema, entendeu? Se alguém decepou a inteligência aqui, foi você. Você não tem capacidade de explicar isso que você está se propondo a explicar. Não tem. A maior prova é isso. Tá tudo aqui, ó. Se você quiser, refuta tudo isso que eu falei. Daí pronto, cara. Daí eu vou te dizer, ó, eu vou recomendar esse seu curso. Vou dizer, eu vou até acreditar na transcendência se você conseguir contra-argumentar com os pontos que eu coloquei aqui. Nós temos que silenciar isso. E esse silenciamento é o quê? É eu tomar consciência e não mais reagir conforme, ou seja, com a forma de tudo que acontece dentro de mim. Certo? Bom, então esse é o ponto que acontece bastante, que é assim, é claro que o yoga apresentou verdades, é claro que ele descobriu verdades. Então essa questão de a gente tentar estimular, não o silêncio absoluto, como ele tenta vender, porque isso é impossível, mas um pouco mais de aquietamento dentro da nossa mente e buscar compreender os pensamentos que surgem, isso é válido, realmente é válido para você entender a natureza da sua mente. É válido você observar que esses pensamentos eles surgem a partir das suas circunstâncias, a partir da sua memória. Eles nunca vêm do além. Isso demonstra, inclusive, que essa consciência não é do além. A consciência sempre está relacionada ao que a gente já vivenciou. As nossas memórias, elas são daquilo que a gente já vivenciou. Nunca cai memória do além. Então, isso é verdade. Você identificar o fluxo dos pensamentos é uma parte importante para você se compreender melhor tal como você é. Isso é uma verdade. Só que a partir daí começa um monte de especulação e um monte de coisas que não tem como você validar, como isso que o Carlos está falando. Então, se você tirasse essa ideia de que há a consciência, a alma, e usasse aquilo que realmente funciona, que é a compreensão de como surgem os pensamentos do seu cérebro, como você é condicionado a reproduzir um histórico de comportamento que você já possui. Isso tudo a meditação ajuda, de fato ela ajuda. Mas daí você começa a botar tudo isso junto, começa a estragar o que o yoga apresenta como verdade. Porque você não tem como explicar, você baseia, no seu caso nem leitura você fez, né? É só baseado no que você aprendeu com o seu professor Radhanath. Mas as escrituras do yoga como um todo, elas começam a trazer esse monte de coisa que não tem coerência, tudo baseado em imaginação, em outra escritura e por aí vai.
Enquanto que a gente poderia pegar a parte boa do que realmente funciona da meditação e aplicar para um conhecimento verdadeiro, um autoconhecimento que seja baseado em algo que você consegue medir, que você consegue de fato entregar um resultado. E não, imagina aí que a imaginação é uma ótima forma de conhecimento. Então, na prática do yoga, você vai perceber que você, ao tomar consciência, e quando você toma consciência, isso aqui é uma coisa importantíssima, quando você toma consciência, a sua consciência ela tem uma sensibilidade moral já. Você sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém precisa te falar isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque você vai assumir que todo mundo está em contato com a consciência. Então, como que a consciência pode ter uma moralidade? Como que a consciência sabe o que é certo e o que é errado? Quando as mulheres no Irã são condenadas por traição, elas têm que ficar amarradas, enterradas, tá? E os caras vão lá, pegam uma pedra e jogam na cabeça delas. Esses caras, eles estão agindo conforme a consciência deles. Eles acham que aquilo ali é o correto a se fazer, porque a mulher traiu. E você acha que, como que você vai julgar que eles não estão lidando com a consciência deles? Na consciência deles, aquilo é o certo a se fazer. Agora, isso é o certo a se fazer? Como que você determina que a consciência sabe o que é certo? Não, ela não sabe. Essa questão da consciência ela é totalmente individualizada, ela é totalmente pessoal e baseada nas circunstâncias da pessoa, baseada naquilo que ela vivenciou. Não existe uma consciência correta que sabe de tudo e a consciência que a gente experimenta aqui o nosso dia a dia, que a gente toma as nossas decisões. Essa divisão mente-consciência, isso não existe. Isso é uma ideia que o yoga tenta apresentar, mas que não se contrapõe com a realidade. O que existe são formas diferentes do cérebro processar informações. Num determinado momento, ele pode ser mais contemplativo. Num outro momento, ele pode ser mais ativo, mais reativo. Mas tudo é informação dentro do cérebro que produz algum tipo de ação. E todo mundo acha que está fazendo o melhor. Todo mundo acha que está conectado com a sua consciência. Porque, de fato, não existe consciência e pensamento, não tem diferença. E aí, o que você quer apresentar? Que se a pessoa praticar yoga, ela vai ter uma consciência que sabe de tudo, que sabe todas as verdades. Bom, se isso fosse verdade, essas pessoas que chegaram nessa consciência que sabem todas as verdades iam descobrir, por exemplo, a cura de todos os problemas do mundo. Iam conseguir levar riqueza para todas as pessoas. Por quê? Por que eles não conseguem? Porque não existe isso. Isso não é verdade, que essa consciência é uma bússola moral que sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Não. O que é certo e o que é errado depende da circunstância, depende daquilo que a pessoa viveu. E aí, a partir da cultura dela, ela vai determinar o que é certo e o que é errado. E não a partir de uma consciência, de uma voz que ela ouve, e essa voz é uma bússola moral. Isso aí não é coerente. Quem precisa te falar isso, né? Então, assim, quando você olha para dentro de você, você percebe certos vícios, né? Certos movimentos interiores que você não gosta, que são ruins. Você não queria que estivessem ali. E você começa a se policiar para não agir conforme esses movimentos existentes. Eu volto a dizer, um cara lá no Irã, se ele não dá a pedrada, ele acha que ele fez o errado. E aí ele vai parar e vai observar a consciência dele e dizer, porra, cara, eu não peguei a pedra e não dei na cabeça da mulher, sabe? Que coisa errada, agora que eu tô tranquilo aqui que eu tô vendo, cara, que eu devia ter dado ele uma pedrada mesmo. Você acha que isso é certo? A consciência dele acha que isso é certo. E aí como é que você vai dizer, não, mas essa é a consciência errada? Como assim? Qual que é a consciência certa e qual que é a consciência errada? Como é que você distingue uma da outra? Então, isso que você tá falando não é verdade, tá, Carlos? Não é verdade. Que a consciência é uma bússola moral e que se você praticar yoga, você vai chegar nessa consciência que sabe de tudo que é certo e que é errado. A maior prova disso é que você tá falando um monte de coisa errada. Então você começa um processo de tomada de posse de si mesmo através do silenciamento. Ou seja, então tá precisando silenciar mais aí, Carlos, porque se a consciência fala a verdade, você tá com a mente muito agitada, viu? Porque não saiu nada de verdade aí nessas 5 horas, foi bem pouco que deu pra gente filtrar aqui. Eu consigo perceber, tomar consciência
de cada uma das coisas que acontecem dentro de mim pelo simples fato de que a minha atenção, certo? A minha mente está em silêncio contemplativo. Então eu consigo, através do silenciamento, eu consigo perceber. Eu consigo notar. Se a minha mente está inquieta, se a minha mente está dispersa, se a minha mente está agitada o tempo todo, eu não consigo perceber. Eu não consigo notar as coisas. Eu estou sempre envolvido. Porque uma coisa que eu já disse muitas vezes, e vou dizer aqui de novo, a atenção, certo? É o alimento da mente. Bom, isso aí está certo e mais uma vez esse é um ponto positivo com relação ao yoga. O yoga ensina a gente a controlar de certa forma melhor a nossa atenção e isso é uma coisa muito positiva e de fato ela pode ser treinada. E uma das poucas coisas que a gente tem realmente controle é do nosso processo atencional. Eu vou dar atenção agora para essa câmera aqui ou eu vou olhar o Carlo lá. Se eu consigo controlar isso, eu consigo controlar muita coisa na minha vida. Isso é uma verdade. Isso, finalmente, você está falando uma verdade. Claro que não é você que criou isso, né? Isso aí é a base do yoga, mas ligar isso com uma consciência transcendente já é um outro passo. Uma coisa é você controlar a sua atenção, que é positivo. Outra coisa é você dizer que daí você vai silenciar e daí você vai saber toda a verdade do mundo, daí você vai nutrir a sua alma e para isso você tem que fazer o meu curso. Daí não cabe, entendeu? Daí não fecha a conta. Portanto, sempre que eu der atenção a um pensamento de um determinado assunto, eu estou dando alimento a ele. Isso é verdade. Estou alimentando. Estou fazendo com que ele cresça dentro de mim. Certo? Mas agora, se eu quiser que um pensamento, que uma força, que um ímpeto, que um impulso perca força, basta eu não dar atenção a ele. Isso é verdade. Mas para isso eu tenho que ter a atenção, a posse da minha atenção. Eu tenho que estar atento ao que eu estou prestando atenção. Olha só. É uma espécie de um metagame. Eu tenho que estar atento ao que eu presto atenção. Certo? Por quê? Porque a minha atenção é o alimento de tudo o que existe no meu mundo interior. Mas não era o E para que eu possa ter posse da atenção, ou seja, para que eu possa repousar a atenção na minha própria atenção, eu tenho que treinar. Para eu perceber isso, eu tenho que treinar. Eu tenho que praticar. Eu tenho que manter essa condição de contemplação silenciosa de uma maneira contínua. Porque eu sei que dentro de mim existem impulsos, existem desejos. Então, isso aí é certo, como eu falei, tá certo. E, de fato, quando a gente começa a pensar sobre algo, a gente vai estimulando isso, vai estimulando mais em gramas, né? Você vai criando mais conexões com relação àquilo e a tendência é que você vá trazendo mais aquilo para a sua atenção. Aquilo vai aparecendo mais dentro da sua mente. Isso tá correto. Agora, vamos ver um pouquinho aqui, que é o momento em que o Carlo, ele não queria dizer isso, mas aqui ele está se declarando que ele é um iluminado, que ele é algo que transcendeu. Por quê? Porque ele fala que os alunos dele buscaram fazer as técnicas só pelo corpo, e aí eles não chegaram num objetivo maior, eles não transcenderam, eles tiveram uma redução dos efeitos. E eles teriam esse efeito se eles buscassem a transcendência. Logo, ele está declarando que ele chegou nesse ponto, porque senão como é que ele ia avaliar que os alunos não chegaram nesse ponto, que os alunos não evoluíram? Se eu pratico, eu já tive muitos alunos. Teve tá? muitos alunos. E alunos que praticavam fisicamente muito bem. Mas o nível de consciência, mas a intenção da prática era muito pobre. A intenção pobre. Como é que ele avalia isso? Eles não evoluíam. Eles não evoluíram. Por quê? Porque a intenção não era boa. A intenção não era espiritual, não era transcender. A intenção era o corpo como meio e o corpo como fim. E daí a gente estagna. E daí a gente não conhece. E daí agora, ele buscou uma intenção transcendental e ele evoluiu. E ele provavelmente se iluminou como ele está apresentando aí.
Bom, então aqui a gente encerra aqui esse terceiro react da aula. A gente vai fazer o quarto agora. Eu já vou antecipar para vocês que o quarto basicamente é o momento que ele vai fazer a venda, então não tem muito assunto ali no quarto, mas aqui ficou bem claro, mais uma vez, deficiências de conexão dos argumentos. Essa proposta de nutrir a alma não veio, não foi apresentada aqui. Basicamente o que ele apresenta é que se você silenciar, você vai chegar na consciência e a consciência sabe de tudo. Isso não é verdade, como foi apresentado ali, como eu mostrei a questão, por exemplo, dos caras que apedrejam mulheres no Irã, eles também acreditam nisso, eles ficam horas rezando lá e acreditam que a mente deles foi silenciada, em que eles estão fazendo a coisa certa. E na minha visão isso não é certo. Agora, o que é certo, o que é errado, quem sou eu para determinar? Isso faz parte de uma questão cultural, de uma questão moral. Eu nunca ia conseguir agredir outra pessoa tal como eles fazem lá. Mas na visão deles, eles estão seguindo a consciência deles. Então, usar a consciência como um parâmetro moral é algo que não funciona, até porque você não tem como determinar quem que chegou nessa consciência. E depois ele vem apresentando essa, que o cara que vai buscar só o físico no yoga não evolui, que quem evolui é quem busca os caminhos espiritual e transcendente. Então quer dizer que ele evoluiu, ele se iluminou, ele é o cara aí, só que a consciência dele talvez esteja um pouco confusa, porque ele trouxe um monte de inverdades para dentro desse curso e foi apresentado aqui quais são essas falhas argumentativas. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo para encerrar aqui essa procissão de fim de ano que foi fazer um react aí desse curso do Carlo Sobreviver. Realmente eu espero sobreviver ao fim desse sacrifício.